Este vídeo é uma resposta para uma pergunta que eu tenho me feito todos os dias durante os últimos meses que se passaram. Por que eu faço esses vídeos? Apesar do Fora do Aquário ter começado no dia 29 de janeiro de 2019, e eu já tenho até comemorado aqui o aniversário de 1 ano do canal, a verdade é que, para mim, a coisa só passou a fazer sentido quando o primeiro vídeo neste formato que você está vendo foi ao ar. O título daquele vídeo é Contemplação e foi publicado no dia 6 de junho de 2019. Na minha cabeça, este vídeo aqui é que de fato define o primeiro ano do canal. Isso quer dizer que o que eu fiz no começo não valeu? Não, pelo contrário. Valeu e foi necessário. Ainda assim, eu tomei a liberdade de tirar aqueles vídeos do ar porque não os vejo cabendo mais na proposta do que eu tenho em mente para o Fora do Aquário. E sim, embora a ideia central deste projeto possa parecer nebulosa em alguns casos, ela existe e está bem clara na minha cabeça. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Muitas pessoas, quando estão enfrentando a depressão ou cenários de muita frustração, angústia e tristeza, são aconselhadas por seus terapeutas a manter um diário ou simplesmente tentar escrever ou se expressar de alguma forma, pintando ou desenhando, por exemplo. Sabendo disso, eu pensei que seria uma boa ideia eu tentar fazer algo nesse sentido. Mas escrever o quê? Sobre o quê? Sobre o que eu sentia? Sobre como eu via o mundo? Percebi que eu queria escrever sobre as perguntas que eu fazia para mim mesmo. E essas perguntas, essas questões, estavam mais vivas do que nunca na minha cabeça, porque faziam parte da minha luta contra a depressão. Eu precisava entender por que eu me sentia daquele jeito, qual era a origem daquelas emoções, de que maneira meu ego se manifestava. E só para pontuar, ego, no meu entendimento, é a imagem que fazemos de nós mesmos e que estamos acostumados a chamar de eu. Foi aí que eu percebi que eu não queria só escrever, eu queria compartilhar essas questões. E isso veio da relação que eu tenho com os livros. Eu pensava, esse cara viveu uns trocentos anos atrás, teve essas ideias e resolveu colocá-las no papel. E cá estou eu, encontrando nas palavras daquele cara coisas que estão me ajudando nesse processo de autoconhecimento. Eu poderia fazer a mesma coisa, não? Ainda assim, eu costumava pensar que seria pretensão demais da minha parte, ingenuidade até, imaginar que alguém iria ler o que eu escrevia. Ainda mais o que eu escrevia. Eu não sou artista, nem filósofo, nem professor, nem coisa que o valha. Quem sou eu na fila do pão? Não é assim que a gente fala hoje em dia? Bom, eu precisava escrever porque eu estava convencido de que aquilo iria me ajudar. E naquele momento, eu também já havia aceitado que, no meu caso, para vencer a depressão, não bastava ter o apoio de algumas pessoas. Eu precisava assumir o protagonismo da situação. Então, eu comecei a escrever o que vinha na minha cabeça. Se as pessoas iriam ler ou gostar, daí já era outra história. Eu precisava tentar. Mas restavam algumas questões. Escrever onde? Um livro? Um blog? Quem vai ler? Foi onde surgiu a ideia de produzir os vídeos. Eu escreveria um texto e depois transformaria em algo visual. O mundo mudou e a internet é o destino para quem quer dizer algo. O formato em vídeo me daria bastante liberdade criativa e seria um ótimo desafio para eu aprender uma habilidade nova. No entanto, entre a ideia e a execução pode haver um longo caminho, às vezes bem difícil de ser trilhado. E é onde eu estou agora, aprendendo a executar essas ideias. A cada vídeo, eu tento fazer isso do modo que eu sou capaz. Conforme eu fui postando os vídeos, passei a perceber como faz sentido pensar coisas como quem escreve quer ser lido, quem fala quer ser ouvido, quem é ouvido quer ser reconhecido. E isso nem sempre tem a ver com fama ou sucesso, tem a ver com um sentimento de criação. A gente cria para se expressar e ali canalizar algo que está preso dentro da gente. Se somos seres sociais e precisamos estar conectados para sermos aquilo que somos, faz todo sentido querer ser ouvido. Mas daí surge um problema. Nem sempre o modo como você quer se expressar é aquilo que as pessoas estão buscando. E isso fica bem evidente na internet. Aos poucos vão surgindo questões que podem limitar bastante aquilo que você quer fazer. Às vezes, a falta do equipamento adequado, por exemplo, um bom microfone, ou são caros ou não sabemos qual é bom ou como devemos usá-los. Às vezes, falta habilidade para editar um áudio ou um vídeo, para desenhar, para animar, para produzir, para publicar. Tem a capa do vídeo, o título, a descrição, a logo, a identidade visual. Em alguns casos, parece haver uma receita de bolo do tipo faz assim que funciona, fala assim que é mais legal, evita isso porque é chato. Eu entendo que a gente precisa entender como se comunicar melhor, compreender aquilo que as pessoas procuram. Não dá para assumir a postura tipo, o que eu faço é muito bom, as pessoas é que não entendem. Não se você pretende ir adiante com sua mensagem.
Mas ceder demais pode significar sufocar a sua criatividade de forma bem cruel. Por isso eu digo que há esse dilema. A liberdade que você busca para se expressar pode ser inversamente proporcional à audiência que você vai conquistar. Parece evidente que deve haver um equilíbrio, e eu acho que esse é o grande desafio: conciliar o que você quer falar com aquilo que querem ouvir. Às vezes, o que você quer falar não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Durante essa jornada, eu venho tentando entender as motivações de outras pessoas que também produzem algo na internet, porque isso me parece importante para também tentar entender onde eu me encaixo e qual poderia ser o meu papel nesse cenário. Tenho a impressão de que a maioria, principalmente entre os mais jovens com menos de 20 anos de idade, está nessa pela fama. Eles querem ser populares. Popularidade ainda é o sonho de muitos jovens. Há uma outra parcela que está nessa pela grana, porque esta parece ser a única chance de ganhar algum dinheiro. E não é à toa. A internet movimenta bilhões de dólares todos os anos, e é de se esperar que a gente queira uma fatia desse bolo. E eu não estou dizendo isso para diminuir a motivação das pessoas. Pelo contrário, eu lembro de quando eu era criança e entre muitos meninos o único sonho que parecia ser plausível era ser jogador de futebol. Eles poderiam ficar famosos, aparecer na televisão, ter respeito, prestígio, ganhar muito dinheiro, posar na capa da revista com alguma modelo famosa, ou nem que fosse só para comprar uma casa para a mãe que sofria todo dia levantando às 5 da manhã para ir limpar a casa de algum bacana. Antigamente, só tinha o jogador de futebol. Agora dá para ser influencer, youtuber, podcaster ou jogador profissional de videogame. A internet é uma oportunidade, inclusive para mim, e eu não vou negar isso. Quem me dera ter milhões de inscritos e ganhar o dinheiro do qual preciso publicando alguma coisa por aqui. Eu gosto de falar, mas eu também tenho contas para pagar. Eu estou falando sobre essas coisas porque isso tem tudo a ver com a pergunta central desse vídeo. Por que eu faço esses vídeos? Se você produz ou quer produzir algo, você precisa se fazer essa mesma pergunta. As respostas que você encontrar poderão te ajudar de diversas formas, fazendo você entender suas limitações, por exemplo, ou mostrando qual tipo de suporte você deve buscar. Às vezes, é frustrante procurar pessoas que compartilham do mesmo sentimento e encontrar gente atuando numa frequência diferente da sua. Por exemplo, eu vivo procurando pessoas que também estejam nessa pela mensagem, pela liberdade de dizer algo útil e construtivo. E frequentemente me vejo frustrado porque encontro pessoas que estão mais interessadas em apertar o botão certo para ganhar a atenção das pessoas ou monetizar um pouquinho mais. E tá tudo bem, cada um tem seus próprios motivos e sonhos. E mesmo tentando trilhar outro caminho, eu respeito essas pessoas e até ajudo quando posso. Algumas querem ser famosas e em alguns casos eu faço questão de dar uma forcinha. A questão é que se você se coloca numa situação na qual você não quer estar, se você assume um compromisso com o qual não quer lidar, as coisas ficam complicadas. Acho que é aí que muitas vezes surge o esgotamento, porque a gente se deixa levar por esse jogo cruel do vencer versus fracassar. É terrível viver acreditando que você é um fracasso porque escolheu fazer o que você tem vontade de fazer ou ser o que você de fato é. Parece clichê falar para as pessoas fazerem aquilo que elas têm vontade, aquilo no qual elas acreditam. Mas a verdade é que não é uma boa ideia forçar a barra, tentar ser o que você não é, ou acreditar que você está fazendo o que você gosta de fazer, mas na verdade só está preso num jeito de fazer as coisas porque você aprendeu que é assim que vai dar certo. Às vezes dá, mas nem era isso que você queria. Às vezes a gente nem sabe o que quer. Parece mais prudente saber o que a gente não quer. Mas afinal, por que você faz o que você faz? Porque você quer fazer as coisas que você acredita querer. Por que eu faço esses vídeos? Bom, a conclusão a que eu chego é que é para poder fazer essas perguntas, especialmente para mim mesmo. Faz 1 ano que eu me pergunto, por que eu faço esses vídeos? E agora eu percebo de forma bem clara que essa pergunta é o que me motiva a seguir disciplinadamente publicando pelo menos um vídeo toda sexta-feira, mesmo quando eu fiquei doente, mesmo quando houve luto, mesmo quando o desânimo bateu, mesmo quando a depressão insistiu em ocupar algum lugar na minha vida. Eu quero continuar fazendo essas perguntas. Preciso aprender como fazê-las. E isso me parece ser um bom motivo. Por fim, um feliz aniversário para o Fora do Aquário. E obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e me faz crer que, de algum modo, eu consigo compartilhar algumas perguntas, enquanto eu reflito sobre mim mesmo.